Amados irmãos e irmãs, para esta manhã de domingo temos um serviço divino uma palavra para este serviço divino que está escrito em Atos, no capítulo 5, no versículo 42, e que diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, queridos servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa responder todas as questões, todas as perguntas que cada um de nós temos dentro dos nossos corações. Que Ele possa tirar as nossas dúvidas, que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa fazer com que nós possamos entender o que é e o que significa proclamar o Evangelho, levar o Evangelho de Cristo à frente, adiante, para chegar a todos aqueles que o Senhor espera, para no dia da vinda de Cristo todos estarem prontos, preparados para o dia do Senhor. Também trago as saudações e as lembranças de nosso apóstolo de distrito para todos vocês. É uma saudação que trago de coração para colocar em vossos corações. Obrigado. Bem, amados, para este mês de agosto, a temática que nós temos para os serviços divinos fala da proclamação do Evangelho. De como proclamar o Evangelho nos dias de hoje, fala de como se iniciou a proclamação do Evangelho no passado. Neste livro de Atos, Lucas, ele escreve de uma forma muito contundente de como foi o trabalho para os primeiros apóstolos cumprir com aquilo que era a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para eles. Então, para que nós possamos entender o texto de hoje, é necessário que nós voltemos aqui ao capítulo 1, versículos 4 e 8. O versículo 4 fala assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem, a partir dali, assumir a tarefa de proclamar o Evangelho, seguir em frente com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já havia visto fazendo até aquele momento. Mas até aquele momento ainda o Mestre estava com eles. E a partir da morte de nosso Senhor Jesus, então eles teriam que seguir em frente, não sozinhos, porque o Senhor em espírito estaria com ele, como está conosco até os dias de hoje. Então o versículo 8 fala: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra. Muito bem, se nós observarmos, amados, não foi uma situação assim. Nosso Senhor Jesus chega aos seus discípulos e diz: olha, vai acontecer tudo isto, eu tenho que partir, eu vou ser crucificado, e vocês daqui para frente é com vocês, para poder resolver todos os assuntos daquilo que nós íamos tratando até hoje. Não foi desta maneira. Precisava de algo mais, precisava de algo maior, precisava com que estes homens pudessem ser equipados com o Espírito Santo, pudessem ser ungidos com o Espírito Santo, ou podemos dizer ainda, batizados com o Espírito Santo, para que pudessem ter o poder da palavra, o poder para levar o que era necessário para aqueles que eles deveriam encontrar. Então ali eles começariam a proclamar o Evangelho. E não foi uma tarefa simples para os primeiros apóstolos, amados. Não foi uma tarefa simples para os primeiros cristãos, de forma geral, porque eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos por aquilo que eles estavam fazendo, pela pregação do Evangelho que eles estavam fazendo. E eles foram advertidos várias vezes
para que não o fizesse, para que não continuassem a pregar em nome de Jesus. Por vários momentos. Nós voltando aqui para o capítulo 5, nós vamos ver aqui no versículo 19, antes um pouquinho, e levando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. E por eles terem inveja, falaram para prender aos apóstolos que estavam pregando. Mas tem um detalhe. Deus havia dado uma incumbência através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém poderia calá-los. Ninguém poderia voltar atrás. Então, durante a noite, por um milagre, um anjo do Senhor abriu a cela e libertou os apóstolos. E eles retornaram ao templo para continuar a pregar o Evangelho, para continuar o testemunho de Jesus Cristo. Mesmo assim, quando chega lá, o sumo sacerdote novamente vê-los ali, leva para o sinédrio para que eles pudessem novamente ser interrogados. Já nos dissemos a vocês que não faça pregações neste nome, em nome de Jesus? Mas o que responderam os apóstolos e Pedro? O que responderam para eles, para o sumo sacerdote e a todos que estavam ali? Nos interessa que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Então significa dizer que nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. E qual é a situação, amados? Aonde eles pregavam? O nosso texto diz: e todos os dias no templo. Então vamos pensar o conflito que havia ali. No templo era ensinado aquilo que era as tradições judaicas. Ir ao templo e ensinar o cristianismo era como uma afronta. E eles não queriam isso. Eles não queriam permitir isso de forma alguma. Não queriam deixar com que isso acontecesse de forma alguma. Mas eles cumpriram com aquilo que eles tinham que fazer. Iam ao templo todos os dias e faziam a sua pregação. E faziam o ensinamento e proclamavam o Evangelho de Jesus. Bem, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham o poder da palavra, eles tinham o poder do Espírito Santo para falar daquilo que foi dado de missão, de tarefa para esses primeiros apóstolos. E não só os primeiros apóstolos, para os primeiros cristãos. Então eles tinham uma tarefa grandiosa para fazer e eles faziam. Depois aqui também no nosso texto diz: e nas casas ensinava no templo e ensinava nas casas. Se nós observarmos, o templo é um lugar sagrado. O lar, a casa, não é um lugar sagrado. Não está ali as mesmas virtudes que está no templo. Mas estes apóstolos, eles tinham uma missão para cumprir, eles tinham um trabalho para fazer, foi-lhe dado uma tarefa para fazer, e eles faziam segundo aquilo que era, da forma com que era para fazer. E a obra, ela se estendia, e o cristianismo se estendia, se expandia por todo o Império Romano, até chegar em Roma, que era a capital mundial naquele momento. E chegou ali. Mas, amados, aqui nós temos um parâmetro daquilo que era o trabalho dos primeiros apóstolos, nós temos um parâmetro do trabalho dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos. E para nós, nos dias de hoje, amados, vamos lembrar, aqueles homens estavam testemunhando indo contra uma determinada tradição forte, firme, e eram perseguidos por isso. Hoje nós podemos dizer, nós não somos perseguidos, salvo-condutos. Tem muitos lugares, ainda há lugares na face da terra que há a perseguição, lamentavelmente.
Mas no nosso país, nós não corremos essa perseguição. E também nos é dada a mesma tarefa, de podermos propagar o Evangelho, de testemunhar a Cristo, de falar das suas virtudes, de falar aquilo que Cristo veio para nos ensinar e trazer para nós, através do seu sacrifício, trazer para nós o perdão, trazer para nós a possibilidade da salvação, da mesma forma com que era naquele momento, a possibilidade da salvação. Então nos dá essa incumbência. Se nós nos recordarmos um pouquinho do serviço divino de Pentecostes, o apóstolo maior deixou 3 pontos para que nós pudéssemos trabalhar. A primeira delas, propagar o Evangelho. A segunda delas, trabalharmos a unidade, vivemos na comunhão. Então, desses 3 pontos, esses 2 são de fundamental importância. E o terceiro, dentro de nós, também fazemos o nosso crescimento, temos o nosso crescimento, ou seja, nós vencemos o velho homem, vencemos o velho Adão, para podermos deixar com que a nova criatura se estabeleça, se instaure dentro de cada um de nós. Então, 2 pontos importantíssimos, mas o terceiro não deixa de ser importante, porque nós também precisamos crescer. E no nosso crescimento é que nós vamos falar do nosso crer, nós vamos também propagar o Evangelho. Essa é a tarefa que temos. Fazemos de tudo para que aqueles que nos rodeiam possam também receber uma palavra de testemunho e saber que a obra está por sobre a terra e saber que o ministério do apostolado está por sobre a terra e saber que cada um de nós, também como servos, recebemos o suporte, recebemos as forças do Espírito Santo para poder divulgar o Evangelho. Não viemos cada um fazer a pregação que desejaria fazer de cada um do nosso coração. Não, fazer o que o Senhor espera de cada um de nós. Então nós estamos para poder propagar a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele tem orientado, com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Não o poder de mandatário, o poder de propagar a palavra, o poder de proclamar o Evangelho, o poder de proclamar a palavra do Senhor. Isso que o Senhor espera de cada um de nós, amados. E assim também, da forma com que estes primeiros cristãos, eles pregavam o Evangelho, Paulo também escrevendo para os coríntios, ele deixou um ponto bem marcado para o povo de Corinto. No capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, fala assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amados, se nós tomarmos esta palavra para os servos, a cada um de nós, um dia perguntaram se nós queríamos dar um sim diante do altar para poder proclamar o Evangelho do Senhor. Quando vieram conversar conosco, nós poderíamos dizer sim ou não. Poderíamos ter escolhido sim ou não. Optamos por sim. A partir do momento que optamos por sim, então temos uma obrigação para com Deus. Mas e para o nosso irmão, o fiel? Então ele não tem obrigação? Tem também. Porque também um dia demos um sim por este fato de aceitar o Senhor Jesus, de nos esquivarmos das obras do príncipe das trevas. Então temos uma obrigação com o Senhor. Mesmo porque, amados, se nós pensarmos em todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos na dificuldade maior, qual é a nossa oração mais curta? Ah, meu Deus, me ajude. Por favor, me ajude. Porque não sabemos mais para onde ir. Então, nos achegamos a Ele. E por que não sabemos mais para onde ir? Porque antes não tínhamos colocado nas mãos dEle. Então, entendermos
o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós, o que Deus está nos oferecendo, nos presenteando, entendemos isto, vai fazer com que nós possamos proclamar o Evangelho de uma maneira simples. E não é só as palavras que proclamam o Evangelho. Não são só as palavras. Nós proclamamos o Evangelho também com a nossa conduta. Porque não adianta nós dizermos que o nosso vizinho vê que nós estamos na igreja a cada domingo, mas quando acontece alguma coisa, nós tomamos fazemos de uma situação de uma maneira com que não condiz com o que nós pregamos. Então a nossa conduta é muito importante, amados. Então nós temos uma conduta segundo o Evangelho, trabalharmos a nossa vida segundo os mandamentos de Deus, seguimos a nossa vida segundo os mandamentos de Deus. No mês de julho foi trabalhado 3 mandamentos e foi dito também que os mandamentos não são para nos punir, ao contrário, é para nos orientar, para que possamos, é como aquelas marcas na estrada, não? Se não tivesse as marcas na estrada, se fosse apenas um asfalto escuro, o que aconteceria? Não teríamos uma referência durante a noite. Então precisa daquela marcação, os mandamentos igual. Amados, nós estamos para proclamar o Evangelho. Não vamos pensar que nós temos que semear este Evangelho e já queremos colher. Não foi dito para nós, colha do fruto do Evangelho que você proclamou. Não. Proclame o Evangelho, prepare o terreno, coloque a semente do amor, coloque a semente do Evangelho de Cristo no coração de cada um e a colheita deixamos para o Senhor. Amados, que nós possamos então entender e nós continuarmos a fazer a tarefa que temos que fazer, proclamar o Evangelho todos os dias, como eles faziam naquele tempo, nós também podemos fazer, com palavras ou com nossas atitudes. Nós temos o Senhor e temos as forças do Espírito Santo para nos guiar. Amém. Amém.